Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Diversas pesquisas têm mostrado que as pessoas que se exercitam regularmente têm menor risco de desenvolver uma série de doenças crônicas, como diabetes, câncer e doenças cardíacas. Mas os benefícios da atividade física vão muito mais além. Vamos entender melhor com quem entende do assunto, com o médico do esporte, Dr. Gleicon Michels. Olá, doutor, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Olá, Tabata, bom dia. Quer dizer, bom dia, boa hora, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em diferentes horários aí. Doutor, explica pra gente qual a relação da atividade física com a longevidade. Tem uma relação aí, porque, como eu disse anteriormente, né, a atividade física, a prática regular, ela gera uma série de benefícios, né? Tanto com relação à diminuição de riscos de desenvolver doenças, mas também ao aumento dos anos de vida, é isso mesmo? Perfeitamente. O exercício físico, que é um tipo de atividade física, vamos fazer uma diferençazinha aqui. A atividade física é mais ampla, né? O exercício físico é um tipo de atividade física mais programada, ou seja, ela tem a função de desenvolver alguma coisa na gente, seja força, seja endurance, ou seja, resistência, seja equilíbrio, seja flexibilidade, alguma coisa assim. Todos esses componentes são muito importantes, mas se a gente fosse pensar um deles que garante uma maior longevidade, seria o componente de força. Então, treinamento de força, como a musculação, por exemplo, os estudos apontam, assim, muitos estudos apontando como justamente é o tipo de treino, é o tipo de exercício que garante uma maior longevidade. Por quê? Porque esse tipo de treino acaba desenvolvendo na célula muscular algumas alterações que são inerentes a uma célula jovem. Deixa eu explicar. Se eles pegam uma biópsia, né, um pedacinho do músculo de um indivíduo jovem e pega um pedacinho de músculo de um indivíduo adulto que não faz exercício. Aí pega esse adulto que não fazia exercício e coloca ele para fazer exercício, musculação no caso, durante 6 meses. E o que se vê depois? Se faz uma nova biópsia e se vê que essa célula agora se parece muito com a célula do indivíduo jovem. Muito interessante, né, doutor? Porque a gente associa a atividade física a uma série de questões, né? Tanto com relação a manter o peso, ao emagrecimento, né? A questão estética, mas os benefícios, eles realmente são inúmeros, né? Isso também está atrelado à diminuição do risco de AVC, doutor? Quem pratica atividade física, no caso esse, como você mencionou, com mais fortalecimento, isso está atrelado à diminuição do risco de AVC também? Perfeitamente. As doenças cardiovasculares como um todo, o AVC é um delas, né? Acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio, né? A doença arterial coronariana como um todo, quando entope ali as artérias do coração e levam ao infarto, essas doenças são as que mais matam no mundo todo. E o Brasil não é exceção, é um dos que mais mata. E o AVC é uma das maiores dentro delas. Então, quando a gente começa a treinar mais, e aí entra um pouquinho mais o exercício aeróbio, né? Ou seja, a corrida do que a musculação, a pressão baixa. A pressão, isso é um exercício que ajuda a controlar a pressão. E a maior prevenção
para acidente vascular cerebral, para AVC, é manter a pressão baixa. Então, alguém que teve um AVC, por exemplo, o que o médico que o acompanha vai fazer é tentar manter essa pressão baixa a todo custo para que ele não tenha um segundo AVC. Então, isso é uma prevenção secundária. Agora, o que a gente pode fazer de prevenção primária? Manter o nosso condicionamento cardiovascular. O pessoal fala, eu vou fazer um cardio hoje, vou fazer uma corrida, vou andar de bike. Então, o nome já diz que é o treinamento cardiovascular ou treinamento cardiorrespiratório. Então, o ideal, doutor, é fazer esses dois tipos de exercício. Tanto caminhada inclui também, né, doutor? Nesse caso. Sim, perfeitamente. Caminhada, Sim. Corrida, bicicleta, como você falou, mas também atrelado a exercícios de força, né? Como você mencionou. Então, usando esses dois tipos de exercício, a gente pode dizer aí que nós teremos um prolongamento da nossa vida. Porque a gente não está falando somente de alongar, né? Porque não adianta viver muito sem saúde, né, doutor? A gente precisa viver muito e com saúde, né? Perfeitamente. Ó, o que está aparecendo aí no vídeo agora, ele está alongando, né? E justamente aí vem o terceiro pilar dessa juventude, que são os exercícios de flexibilidade, né? Então, o que a medicina está fazendo hoje? Falando em alongar. Ela está, através de medicamentos, cirurgias, enfim, quimioterapia, né, de câncer, ela está fazendo com que a gente viva mais, mas não está fazendo com que a gente viva melhor. Então, como é que a gente vai garantir essa longevidade saudável? Como é que nós vamos viver mais e melhor? Ou seja, com uma qualidade de vida melhor, com mais produtividade, né? Se sentindo melhor, autoestima mais alta, mais bonito, por que não dizer hoje, né? Tanta gente querendo namorar aos 50, 60, 70 anos. Isso é muito importante. Isso é importante para uma longevidade saudável também. Com certeza. Então, assim, a gente precisa, Tabata, fazer uma misturinha aí que vai de nutrição adequada, alimentação adequada, sono importante, o exercício, que eu diria que é o carro-chefe dessa história toda, né? Fazer a reposição hormonal, deixar os hormônios em dia, suplementação de algumas vitaminas, eu diria a vitamina D, talvez ela seja a mais importante de todas. Mas a gente cuidando disso tudo, né, nós vamos garantir essa longevidade saudável. Certo, doutora. Agora, no caso, como você falou, né, o exercício ele é super importante porque ele vai melhorar a autoestima também da pessoa. Isso melhora o humor, né, melhora a disposição e acaba também contribuindo para o rendimento no trabalho, né? Perfeitamente. Você vê que as pessoas estão parando de trabalhar cada vez mais tarde, né? O governo já não tem mais como sustentar uma população de idosos, né? O que está acontecendo? A população jovem, produtiva, cada vez maior, e a população idosa, e aí vivendo uma terceira idade cheia de doenças, é uma população cara. Então, não adianta, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais. É uma questão de fechar as contas. E para isso, a gente vai ter que ter uma longevidade saudável, né? Isso passa por a gente ter uma autodeterminação, uma autonomia,
né? E não uma dependência, que a maioria dos idosos, né, acabam perdendo massa muscular, com obesidade, essas doenças crônicas todas acabam virando num ciclo de doença, isolamento, dependência, que piora ainda mais a situação da doença. Então, nós temos que interromper esse ciclo do envelhecimento patológico. Quando é que a gente começa a trabalhar o envelhecimento patológico? Na barriga da mamãe. Quando a mamãe se alimenta bem, quando a mamãe faz exercícios durante a gravidez, quando ela dá um bom aleitamento materno, tudo já começa aí essa prevenção do envelhecimento, tá? Maravilha. Não é que não dá para começar aos 50, 60, 70. Dá, mas quanto mais cedo isso for feito, melhor, né? Quanto antes você começar a fazer o seu dever de casa, que eu digo, é o dever de casa, é aquela coisa que mesmo que não gosta, a gente tem que fazer, não tem jeito. Até porque o nosso corpo é uma máquina, né, doutor? Se a gente para, se a gente não movimenta, ele vai enferrujar. E aí nós estamos falando, como você mencionou, de doenças crônicas, né? Uma série de doenças, infelizmente, nós estamos suscetíveis a isso, mas podemos contornar. Mas também nós estamos falando de doenças mentais, né, doutor? E a gente sabe que na terceira idade também tem uma predisposição a desenvolver depressão, ansiedade. A gente tem visto os números aumentando e a atividade física, ela vai muito além dos benefícios para o corpo, né? Para o corpo físico, mas também para a saúde mental. Perfeitamente. Mas aí entra, eu gostaria de fazer um parênteses, que é uma outra área que eu estudo também, que o que acontece? A gente diz, para o vozinho lá, né? Você tem que fazer exercício, você tem que fazer musculação, você tem que caminhar mais, você tem que correr um pouquinho, enfim, pedalar, né? E ele não tem a menor disposição. Por que ele não tem a menor disposição? Porque a parte hormonal dele não está ok. Esqueceram de olhar a parte hormonal dele. Então, se a parte hormonal dele não estiver ok, ele não vai conseguir fazer o exercício. Então, essa temida perda de massa muscular, que leva a todas as outras consequências, que ele só vai conseguir conquistar essa massa muscular fazendo musculação, ele precisa ter uma base nutricional e principalmente hormonal ok. Então os médicos têm que começar a prestar atenção, e você aí de casa que está ouvindo a gente também, preste atenção. Se você não está ficando um velho rabugento, um velho grunhão, que está de mal com a vida, está resmungando por tudo, pode ser que os seus hormônios estejam baixos. Procure ajuda, por favor. Se você quer essa longevidade, você vai ter que dar um jeito na parte hormonal para depois fazer exercícios. É diferente do quarentão, do cinquentão, que provavelmente ainda estão com os hormônios em dia, né? Isso é muito claro, Tabata, que a gente vê na mulher menopausada, né? Que a mulher menopausada, ela perde vontade de fazer as coisas. Ela não quer mais. Antes ela tinha disposição para ir para academia, ela tinha disposição para treinar. E hoje, na menopausa, isso é uma coisa muito importante, é um assunto muito em pauta hoje em dia, e realmente tem que se prestar atenção nessa mulher menopausada, na reposição hormonal dessa mulher menopausada, para que ela possa fazer exercícios.
para que ela possa ganhar massa muscular, que vai ativar todo esse sistema, né, de longevidade. Perfeito, doutor. Muito obrigada, doutor, pela entrevista, por trazer aqui tantas recomendações valiosas que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que você trouxe para a gente. São informações que, olha, realmente elas transformam a nossa mente para que a gente possa colocar em prática e que tenhamos mais vida e vida com saúde. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo. Obrigado a você. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar informações tão importantes para essas pessoas todas. Com certeza. Até uma próxima. Até. Nós acabamos de conversar com o médico do esporte, Dr. Gleicon Michels. Ficam as recomendações. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.